de vida. E aquela rebelião que ele está falando aqui, a rebelião que é retratada, inspirada do Tropa de Elite 2, né? É, exatamente. É aquela rebelião que ele conta aí. Mataram o E nessa rebelião, que era o principal rival do Fernandinho Beiramar. E no filme é Qualé, né, Fernandão? O fi- Iberada. a gente usa o cantor, o Seu Jorge. Seu Jorge, uma participação espetacular do Seu Jorge do filme Tropa de Elite, né? Tropa de Elite 2. Nem sabia que ele era ator, cara, mas mandou bem. Não, ele já tinha feito Casa de Areia, né? Mas ele mandou bem pra cacete, Seu Jorge. É aquela cena de abertura do Tropa de Elite 2, inspirada nessa história que ele tá contando. Aliás, Tropa de Elite que marcou, cara. Acho que foi um dos Baita melhores filme, filmes né? nacionais que nós tivemos. Rodrigo, que trabalhou ali intensamente, Voltou, né? O Capitão Nascimento foi inspirado em você. Cara, eu digo que foi inspirado. Eu fiz o filme lembrando das minhas experiências e na experiência de vários colegas. Então, é muito comum a esposa de um colega assistir e falar assim: Pimentel, você sabia dos meus problemas em casa com meu marido? Não, esses problemas eram A comuns. mulher no geral, Era né? geral. Porque o BOPE te puxa muito, ele exige muito de você, espiritualmente, psicologicamente, no contato com a tua família reduzido. Você passa final de semana no quartel, Natal, Carnaval, Ano Novo, as operações às vezes duram 15 dias, sabe? Então, assim, aquilo era a verdade do BOPE, né? A triste realidade. Dizem que tem muito policial que tem até que fazer tratamento, né? Psicológico, que fica com aquele trauma na cabeça por um bom tempo, né? Quando acontece alguma coisa mais séria, enfim. Deve traumatizar, né, a mente, não sei. Eles às vezes têm algum tratamento psicológico pra isso? O dado que a gente tem aí é que é a profissão no Brasil com a maior taxa de suicídios, Não, né? mas de longe, Pimentel, de longe. Ser policial no Brasil é uma tarefa muito complexa, porque é um país que não dá nada pro cidadão, não forma o cidadão em nada, e aí manda a polícia resolver qualquer coisa. De briga de criança a crime organizado, é a polícia que tem que chegar e resolver. Aí não dá, né, mano? E o policial tá sempre, assim, numa linha muito tênue entre o certo e o errado. Eu contei esses dias para alguns colegas sobre a história de policiais de Copacabana que abordaram jovens numa rua, né? Filhos de embaixadores do Canadá e de Burkina Faso. E o policial abordou os jovens negros. Ah, tá. E os policiais eram negros e foram acusados de racismo. É evidente que o Brasil é um país racista, que existe racismo estrutural, mas aquele policial era o policial que mais abordava bandidos de Copacabana e o policial que tinha a maior taxa de prisão de bandidos. E a revista pessoal, ela é legal desde que baseada em fundada suspeita, não fundado preconceito. É diferente, né? E o policial achou conveniente naquele momento abordar aquele jovem negro que estava de capuz. Aí a pergunta da imprensa é: por que não abordou os brancos? Né? Bom, então, se o policial aborda um negro, obrigatoriamente ele tem que abordar um branco do lado, né? Bom, se ele abordar o branco, ele tem que justificar a fundada suspeita da mesma forma que ele tem que justificar com o negro. Sim. Sim. E a justificativa dele, do jovem negro, é que ele estava atrás de um jovem negro efetuando roubos naquele local, usando uma roupa igual àquela. Eu sei que isso é confuso e eu sei que isso parece racismo mesmo, estrutural. Mas essa é a linha tênue que é difícil. Eu até ia perguntar pro Joel. Porque aí o jornalista pode falar: mas então você abordou porque ele estava atrás, ele é negro, com um gorro atrás de um cidadão branco. Exato. E aí você achou que talvez ele fosse assaltar. Exato. Mas ele pode justificar, assim, né? Eu já contei, acho que eu contei É uma pro Joel linha tênue mesmo. Eu contei pro Joel uma vez como que eu já fui racista várias vezes. Eu cheguei numa ocorrência de roubo a banco, Caixa Econômica Federal, bairro de Laranjeiras, o alarme do banco tocava no batalhão, eu estava de supervisão, eu estava com a viatura muito próxima à agência, eu estava com uma metralhadora Taurus, eu podia fazer frente à ameaça. Liguei a sirene, cheguei na agência. Quando eu cheguei, saiu da agência um jovem caminhando. Branco. Sorriu para mim. Tinha aparelho no dente. O meu preconceito fez em 1,5 segundos o processamento. Bom, sorriu para mim, tem aparelho do dente. Aparelho do dente na década de 90 era um sinal de riqueza, né? Não vou abordar esse jovem, vou continuar andando para a agência, né? Quando eu cheguei na agência, eu vi os vigilantes desarmados, sem revólver, né? E o vigilante fazia para mim assim, ó. É aquele cara que você acabou de cumprimentar. Puta, merda. Aí eu voltei e o Ele meu foi motorista... esperto, pelo menos ele foi inteligente. O motorista foi lá e abordou o jovem, né?
Ele era o ladrão da agência. Por que eu não abordei ele? Se eu escutei o pedido de alarme da agência, se eu cheguei na agência logo depois do assalto, por que eu não abordei? Se fosse um jovem preto saindo da agência, será que eu abordaria? Possivelmente, cara, porque essa porra é uma merda mesmo, é difícil. É o tal do racismo estrutural. Sim. E depois, se você jogasse numa estatística quem é o perfil de quem assalta banco no Rio de Janeiro naquela época, eram brancos. Assim como o perfil de quem pratica furto em shopping, na praça de alimentação, são brancos. Né? Mas o policial, ele está carregando essa informação aí histórica de preconceito. É fato isso. Isso é fato. Não, cara, é porque assim, ó, quando você carrega uma farda, tá? Você é o policial e você é a polícia, sim, certo? Você é o agente que tem que tomar decisões ali em frações de segundo, num lugar totalmente caótico, que é a segurança pública no Brasil, que é completamente inseguro, e ao mesmo tempo você representa uma polícia que, de fato, em grande parte do tempo, ela age com certos preconceitos, porque no Brasil foi constituída dessa forma. Sim. A gente teve uma série de escravizados que foram libertos, não, foram jogados ao léu, foi criado várias legislações que marginalizaram essas pessoas, e a polícia, a instituição polícia, ela foi crescendo e ela foi se desenvolvendo, tendo muitas vezes os caras negros como suspeitos. Quando você é um policial e você está numa localidade, você tem que tomar as decisões, você representa você sendo policial e você representa a polícia. Mesmo que o cara muitas vezes não tenha preconceito na hora da abordagem, pelo histórico da instituição polícia, ele acaba pagando por isso. Sim. Porque também tem isso, viu, Pimentel? Isso é uma crítica que eu faço à polícia. Ela quando ela precisa entregar o cara, ela entrega o cara pra mídia, né? Sim, você tem toda a razão.